que o nosso personagem hoje do estudo é Davi. Nós vamos pensar um pouco. Aí nós vamos entender por que Davi, tá, gente? Agora já entra uma questão diferente. Talvez eu pudesse me ater a um dos personagens bem-sucedidos moralmente da história bíblica, um dos grandes expoentes espíritas, um grande apóstolo referencial, mas hoje nós vamos falar da nossa contradição humana. E o desafio que nós chamamos, na área da assistência social, a gente chama de estudo de caso. E na pedagogia, é o que o professor e a professora e o espírito guardião nosso fazem. Eles não pegam a gente pronto, né? Não nos pegam prontos. Eles trabalham conosco a fim de que nós possamos ser o melhor que nós somos vocacionados a ser. Começa uma letra da época de... desculpa. Perdão, esbarrando aqui. Isso. Então, ficou só o... Chama podcast, né, Tim? Então, a espiritualidade aproveita o máximo que nós podemos nos tornarmos e trabalha conosco assim como nós trabalhamos, enquanto professores, enquanto pais. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar do espírito de Davi, e é um espírito que tem complicações, e que é contraditório, mas eu quero advogá-lo. Então, eu vou mesclar aqui episódios de que ele participa, a fim de que nós entendamos por que temos escolhido Davi, para entendermos a necessidade do Messias. Primeira questão importante é a seguinte, Saul, ele foi o rei que antecedeu a Davi. Primeiro rei, né? Assim como na Bíblia tem uma citação assim, né? Não é bom que o homem esteja só. Façamos tal, aí faz a mulher. Lá também teria sido uma conclusão assim, né? Os outros povos tinham rei, por que os hebreus não teriam rei? Precisamos de um rei, e aí, quando é assim, o que você faz? Você atribui a ideia a Deus, né? Para dizer que foi uma determinação dele. Por que não pensamos nisso ontem? Porque o pessoal estava tentando inventar ídolos, reizinhos, porque os filisteus tinham reis, outros tinham reis e eles não tinham. Aí vem a figura de Saul. Lá na frente, até há quem diga que Deus teria se arrependido de ter instituído, né, ungido Saul rei. Deus se arrepende? Já dissemos isso. Antropopatia. Lançar as nossas emoções como se Deus é que fosse a nossa imagem e semelhança e não nós tivéssemos que nos tornar imagem e semelhança de Deus. Mas, então, aí vem Saul e nós já falamos da questão da imersão. O que é imersão? É a condição concreta em que o espírito encarna, onde ele vive. O que fala aos seus sentidos? Quais referenciais ele visualiza? Quais costumes são trabalhados? Quais tradições dentro daquela cultura ele pratica? Então, naquela cultura hebraica, e dentro da referência do adulto, Saul, por quem Davi tinha veneração e lealdade, ele era servo do rei Saul, ele gostava demais de Saul, nós vamos falar disso. Então, ele tem referência de Saul, mas vamos lá. Eu vou advogar Davi e complicar Saul, porque eu estava anotando aqui as qualidades, as características de Saul. Ele era humilde quando ele foi ungido de Deus e depois ele gostou do poder. Então ele sempre vai e desceu. Quando Samuel anuncia que o sucessor de Saul seria Davi, Saul se enche de revolta, de ódio, de exclusivismo. E entende que Davi, que o amava, era motivo de sua perdição. Porque teria que ser o quê? Capturado, exilado, morto, adoentado, o quê? Para ser sucedido. Até doente eles guardavam, às vezes esperavam, embora a briga já começasse, pela sucessão do trono. Mas Saul era exclusivista, era invejoso da afeição existente de Samuel para com Davi, do filho de Saul, Jonatas, amigo de Davi. Saul era medroso. Ele chega a extremos assim. Uma vez ele recorre no Antigo Testamento, é proibido evocar os mortos, um
um mandamento temporário para uma situação particular, mas independentemente ainda estava em vigência esse princípio, e Saul, numa hora que Samuel não estava, ele teve tanto medo de ser derrotado numa batalha que ele consultou uma médium, outros nomes, né, pitonisa e tal, ele consultou uma médium para perguntar, Samuel poderia me dizer se venceria ou perderia a guerra? E Samuel se manifesta através dessa médium no Antigo Testamento e diz, você vai ganhar sim, mas seus dias estão contados, são breves, mas você vai vencer a... Até isso ele fez, recorrer por medo, porque tinha que ouvir Samuel dizendo que ele ganharia. E há controvérsias se ele teria sido morto em batalha junto com o filho Jonas ou se ele teria se matado. A voz mais constante é de que Saul teria se autoexterminado por medo de ser capturado pelos filisteus. Então ele era medroso, ele era mentiroso. Teve vezes que Saul mentia sobre umas situações, às vezes, de batalha, descumpria algumas determinações de Deus, porque receava, era obsidiado. Gente, o que eu falei, vou defender o Davi, Saul me desculpe, mas é porque ele é o pano de fundo, tá? Então ele é obsidiado, por quê? Porque uma hora ele tinha adoração por Davi, outra hora queria matar Davi. Então, do nada, às vezes ele jogava uma faca em casa, quis levar Davi para ser educado lá com ele. Depois, né, ele levou, mas de vez em quando ele jogava uma faca e tal, contra Davi, e de vez em quando ele saía no encalço de Davi. Juntava um regimento, né, uma guarda, e saía atrás de Davi porque queria matá-lo, pensando assim, porque tinha perturbação, tipo Herodes, né, os reis magos, onde está o rei que nasceu, o Salvador, o rei, a fim de que possamos adorar. E ele mandou matar a criançada toda, Herodes, para não ser sucedido. Saul também estava assim, serei sucedido, mas se ele morrer antes. Ele era ambíguo. Tá? Uma hora ele... E aí começa o nosso tema introdutório de Davi no seguinte sentido. Uma das qualidades de Davi é que ele tocava harpa. E ele tinha a qualidade que quando ele tocava a harpa, ele asserenava o espírito de Saul. Dizem que uma vez que Saul deixou de cumprir uma das ordens e mentiu para Deus, ele ia destruir uma cidade e exterminar todos. Ele poupou o rei e os animais da cidade. Quando a voz divina perguntou por que ele fez aquilo, que ele teria desobedecido, supostamente, Saul falou, não, foi o povo que pediu para preservar os animais para fazer sacrifício, holocausto para vossa excelência. Achando que Deus é bobo, né? Como fosse Deus. Então ele mentiu sobre isso, por exemplo. Mas dizem que depois que ele descumpriu essa determinação, é que ele ficou mais influenciado por um espírito obsessor. Mas, curiosamente, o magnetismo dos cânticos de Davi asserenavam o espírito de Saul. Parece que o espírito não gostava da música, não, sabe? Para isso até que eu sirvo a Deus. Se eu começar a tocar aqui, a debandada a pleiade de espíritos obsessores meu que sai de perto, eu pego esse violão aqui, não é por causa da harmonia, não é isso não, é porque debanda mesmo. Então, mas Davi tinha essa qualidade, ele asserenava o espírito de Saul. Então é um caso interessante, bem familiar. Imaginemos a situação, um ambiente familiar em que você tem que ver assim, Jonathan falava assim, o papai hoje, eles falavam assim mesmo, a expressão, vocês acham que agora que surgiu essa expressão, falava assim, não, papai hoje está da pá virada. Ele falava assim mesmo, sabe? Jonathan dava as noções lá. Papai está da pá virada. Ele falou, não, então a casa vai cair, o jacaré vai abraçar, viu? Se fosse assim, eu rachava fora daqui e picava a mula. Ele falava, era assim mesmo. Isso está, depois vieram as traduções todas, né? Aí, não, você falou agora que eu vi, agora que a ficha caiu, né? E tal, desse jeito e tal. Papai queria passar cerol, não sei. Falava uma coisa, era assim que eles conversavam na época, nos originais lá, sabe? Jonatas era amigo de Davi, é verdade, ele avisava Davi, fuja porque papai está daquele jeito. Resolveu de novo, vai te matar. Aí ele fugia. E para complicar mais a nossa novela, porque hoje é noite, né, então tem que ter uma novelinha, havia a promessa também de que Saul seria sogro de Davi, eu tinha prometido a filha, Mical, como esposa de Davi. Então ele era o sogro antecessor. Eu queria saber, o genro ia ficar com a filha, com o filho amigo Jonatas, com o reino e com a amizade de Samuel. Aí, realmente, né, complicava. Bem, esse era o clima familiar. Isso tem a ver com as nossas famílias? Bem,
Cada um vai pensando. Aqui não, mas as outras famílias têm complicação, divisão, inveja, exclusivismo, implicância, humor alterado, um que avisa o outro que foge. Aqui não, porque eu sei que todo mundo é espírito evoluído, mas as outras famílias dos outros grupos aí que estão fazendo live agora, tem isso, sabia? Marília interativa ali, né? Vamos lá. Davi também era pastor. Era pastor, era arpista e era poeta. Poeta depois, falaremos disso. Quando Samuel comunica a Davi que ele seria rei, ele não fica exultante, feliz, jubiloso, nada disso não. Por uma questão simples, ele não se imaginava ser um rei Saul. Ele era um devoto leal, um servo leal a Saul. Mas ele nasce dentro da tradição de fidelidade a Deus. Como que ele vai equacionar isso, né? Servindo a Saul com todas as forças e não ambicionando o trono. Embora Saul não acreditasse nisso, que é a projeção, né? A Larissa dessa área, ela sabe da psicologia. A pessoa, ela ambiciona e acha que o outro vai ambicionar. Como que eu prezo tanto o trono e ele vai falar para mim que eu não prezo o trono? Está falando isso é para me enganar. Não tem como alguém não querer ser rei. Essa é a visão, é a projeção, é o narcisismo, é a gente se vê, né, como imagem, projeta o outro e acha que o outro pensa como nós. E aí nós nos tornamos autoritários, achando que os outros também têm que agir de acordo com as nossas vontades, fazendo do jeito que nós faríamos. É um sofrimento terrível do ego, né? Já viu? A pessoa pede para fazer uma tal coisa para ela. Além de eu querer que faça, quer que faça como se ela tivesse feito. A melhor maneira de a coisa ficar do nosso jeito é nós mesmos fazendo. Mas tudo bem, esse é outro tema. Aí então é ótimo, né? Samuel, boníssimo, tá? Ele já havia protegido algumas vezes a Davi. Nós já citamos situações tão extraordinárias desse médium Samuel, mas eu quero advogar a Davi. Tão extraordinária que uma vez Saul mandou um tanto de gente. Já contei isso uma vez, mas para quem não estava, porque é imperdível em termos espíritas, sabe? Ele mandou um regimento para matar Davi, buscar Davi e tal. Mas quando chegava lá, eles não conseguiam prevalecer porque Samuel estava protegendo Davi. Não conseguiam. Aí aconteceu o seguinte, os guardas chegaram lá para buscar Davi, Samuel estava lá fazendo um culto lá, Davi estava lá concentrado, o grupo chegou e ficou magnetizado, não conseguia se afastar de lá. Não voltaram. Saul mandou outro grupo. Chegou um outro grupo, mais casca grossa, como se fala, chegou lá e tá, não voltou, ficou magnetizado, sob a influência de Samuel. Aí Saul juntou uma turma, ele falou, eu mesmo é que vou. Eu já falei que ele é meio medroso. Aí ele se encheu rompante, né? Falei, quem vai sou eu. E foi, mas cheio de guarda, né? Os guardas ficaram magnetizados e o Saul foi o último a sair do transe. Já havia terminado a conversa, Saul ainda estava assim prostrado, voltado, com o rosto voltado para a terra, e não conseguia sair de lá e não sabia como. Tava daquele jeito, onde que eu sou, pão que eu vou, de onde que eu tô, sabe? Tava daquele, perdeu, magnetizado. Então, Samuel já tinha esse domínio. Quando ele avisa que Davi seria rei, inspiradíssimo Samuel, seria rei. O mais famoso episódio de Davi, acredito, já vimos em filmes, nas tradições, em histórias, até a questão de Golias. Hoje eu vi uma citação com a minha pai, ele encontrou um gigante durante a guerra, o gigante filisteu, e matou o gigante com uma pedra. Não foi simples assim, não foi instantâneo, não foi impulsivo como Moisés contra um soldado egípcio, não. O Golias, o gigante estava vindo algumas vezes desafiar o povo hebreu. Ele queria, vocês nomeiam um guerreiro para lutar contra mim. E o que vencer, o outro povo fica escravizado. Então era um drama terrível. Sucessivos dias ninguém tinha coragem, vocês viram o tamanho dele, porque os hebreus tinham isso. Como aconteceu em Moisés, poxa, a terra prometida, nós vimos a terra, mas ninguém toma a terra daquele povo, eles são altíssimos, eles são gigantescos. Aí Deus puniu o pessoal, vocês não creram, então não vai ter terra prometida. Tomou o brinquedinho, tá? No caso de Davi, o gigante a todo dia, ninguém tinha coragem, por medo de subjugar o povo, os familiares e tal, né? Mas um dia Davi ficou sabendo do Golias, viu as provocações, e ele sim, inconformado, ele sim surgiu, falou, não é possível. Mas nós seguimos ou não seguimos o Deus único e verdadeiro e poderoso? A visão dele, hein?
Se Deus é verdadeiro e é poderoso, ele vai dar proteção. O gigante não tem possibilidade de vencer o nosso Deus. Aí o pessoal, não, verdade, tá? Mas quem vai lá? Aí levanta a mão, ninguém levantava a mão. Gente, mas é o Deus poderoso. E aí, gente, é isso mesmo, vamos lá, mas quem vai? Ninguém levantava a mão. Aí Davi falou, não, eu morro, mas eu vou, não vou aceitar esse insulto contra o nosso Deus, não. E Davi se oferece. A situação ficou complicada, porque até por uma armadura que era pequena e tal, né? Frágil, débil. Esse Davi vai lá, tudo bem, pelo menos nós vamos ficar tomando goleada todo dia, a gente perde de um, né? Ele vai lá. E aí, se acontecer alguma coisa, deve acontecer, mas melhor um do que ninguém. O Golias já está chamando a gente de cada coisa lá, melhor deixar Davi mesmo. E Davi foi nesse clima. O gigante lá, imagina, escudo, armadura, carregava uma espada pesadíssima, nem adianta entregar a espada dele para Davi, ia cair. Davi tinha uma funda, que é tipo uma catapulta, antigamente é estilingue, bodoque, tem os nomes, né? Mas todo mundo aqui é novinho, ninguém sabe o nome disso, tá? Então, ele pega a pedra e joga a pedra de maneira que acerta o gigante num ponto nevrálgico, o gigante tomba, morre, etc. Bem, simbolicamente, né, era a expressão da fé de Davi. Porque ele vai enfrentar desafios gigantescos e ele acredita pelo Deus verdadeiro que ele vai vencer. Então, em termos de reinado, a sucessão de Saul ou Davi já dava mais a expressão de um Deus poderoso. Já dava a ideia de que nós podemos crescer, nos agigantarmos, vencermos as dificuldades. Quando nós pensamos na evolução, mas subir isso tudo, resolver isso tudo. Mas Emmanuel conhece demais. Mas Bezerra de Menezes é a bondade. Chico Xavier é o amor. E os outros espíritos também, que a gente sabe. Você tem os espíritas só por referência mesmo. É muito grande, mas é o nosso destino. Parece que nos desafia, parece que nós não temos chance contra aquele gigante, contra aquela oportunidade, com a vitória sobre aquele defeito, sobre aquele desafio, sobre a circunstância, sobre o dever que nos é proposto. Aí é que nós não devemos descrer que nós vamos conquistar a terra prometida e vencer os gigantes. Que é possível conquistar Jericó, porque as muralhas dos obstáculos não perdurarão. Nós conseguiremos vencer o labirinto lá do Minotauro, né? Meio homem, meio animal, isso é bem emblemático, com o fio da verdade e Ariadne. Nós vamos encontrar a saída do labirinto, das nossas reencarnações, nós vamos conquistar a Jericó, da terra prometida, da salvação, nós vamos vencer os Golias. Mas nós temos muito pouca coisa. Davi já representava ali com aquela pedra, com aquela funda, né? Perdi uma cola, apareceu uma cola aqui no chat, que quando eu fui ler, mano, eu ensino, perdi a cola, não vou abrir o chat não, mas tudo bem, mas agradeço, viu, Larissa? Eu tenho certeza que os outros vão ler e aprender. Então, mas ele só tem uma pedra. Olha como Davi já estava sendo precursor do Novo Testamento. Jesus falou, são 5.000 homens. E o que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Dá-lhes voz de comer. Davi tinha uma pedra. Para 5.000 homens, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Bastou. Então, tem um sentido emblemático, né, na questão de Davi com Golias, que se nós pegarmos literalmente, nós vamos ver a absurdidade. Né? Mas se nós pensarmos pelo aspecto da comparação da metáfora e da mensagem essencial, nós veremos que o Antigo Testamento ele é preparatório do Novo Testamento, na espera do Messias. Mas vamos. A outra questão decisiva em relação a Davi, não, eu vou falar das coisas complicadas, depois o advogado vai apresentar a defesa depois. Davi ficou marcado por uma outra questão complicadíssima. Ele era muito apaixonado. Muito apaixonado mesmo. Ele era apaixonadíssimo. Muitíssimo apaixonadíssimo. Ele se apaixonava muito. Por exemplo, ele tinha várias esposas, costume. Tá? Aí entra a questão para a gente pensar assim, né? Nós já dissemos isso, quando falamos Salomão é o mais sábio que... é figura de linguagem, às vezes, de conhecimento
de resolver os enigmas, de tomar decisões de altíssima complexidade, essencialmente ele é sem comparação, tudo bem. Agora, Salomão, já dissemos isso, ele foi escravagista, ele lançou impostos, tributos sobre outros povos, ele foi poligâmico. Então, é de época. Jesus é que vence todas as épocas. Quando nós estamos imersos, né, às vezes nós cedemos algumas questões pela cultura da época, pelo ambiente que nos circunda. Davi tinha esposas, e um dia se apaixonou por Betsabá. Betsabá era casado. Aí ele se informou, casada com quem? Urias. Urias é quem? Seu general. O general de Davi. O que Davi fez? Colocou Urias num plano homicida, numa frente de batalha impossível, para que Urias perecesse e pereceu. Indiretamente, ele foi responsável pelo homicídio de Urias. E depois disso, desposou Betsabá. Veio um profeta e falou para ele assim, acho que foi Natan, não foi Samuel, que falou para ele assim, teve um profeta que disse para ele assim, olha, por causa da sua falha, de homicídio, de desposar, de roubar a única mulher que ele tinha. Até o profeta falou assim, uma pessoa tinha uma ovelha, e o outro tinha várias. Aí esse aqui matou o dono da ovelha e ficou com ela. O que você acha? Ele falou, merece a punição e a morte. Ele falou, pois foi isso que o senhor fez. Falou para o rei Davi. Ele falou, nossa. Aí ele falou, então vão morrer a mulher e a criança, que ela está grávida sua. Ele implorou, chorou, ele era muito sensível, tá? Chorou, desesperou, pediu perdão a Deus e tudo. Aí Deus abrandou e falou assim, olha, a criança vai morrer, a mulher vai sobreviver. E aconteceu isso. Aí vem uma outra mensagem do Antigo Testamento. Deus, às vezes, faz que do mal provenha o bem. Mas como assim? Dessa ligação complicada de Davi, que morreria a mãe e a criança, foi possível reconduzir, através de um livre-arbítrio? Aí sim. Qual foi a segunda gestação dela? Ela deu à luz quem? Salomão. O sucessor de Davi. Mas isso é um absurdo. Eu estou inconformado com essa novela do Antigo Testamento. Reclama com a matriz. Seja feita a vontade de Deus, não é da nossa, e o roteiro não é nosso. Eu estou só falando o que aconteceu, só sei que foi assim. Aí vem até aquele termo, para fazer seleção natural, é porque Davi tinha seleção natural, era apropriado. Não interessa a questão genética. O que eu estou dizendo é que, não sendo a nossa conta, do mal vem o bem. Por quê? Porque o nosso pensamento racional não é suficiente para compreender a Deus. Nós temos que estar além do pensamento racional. Sei que Salomão nasceu. Uns podem ficar inconformados, fazer bico, mas que a verdade está lá, ó, tudo bem. Tá? Davi era conquistador e eram batalhas sanguinárias. Vai ser difícil defendê-lo, hein? Batalhas sanguinárias. Tanto é que o companheiro de semana me falou que ele teria querido reconstruir um templo, que ele conduzia a arca, né? Aí ele queria reconstruir um templo e Deus teria dito a ele, você não pode, olha suas mãos estão sujas de sangue, manchadas de sangue. Mas Salomão poderia, Salomão fez o templo de Salomão. Então, olha só, Saul não poderia fazer o que Davi fez, e Davi não poderia fazer o que Salomão fez. Vai construindo coletivamente, né, essa história. Bem, aí começa o espinho na carne. Vamos voltar às nossas famílias? Vamos lá. Ele tem um amigo, Jonatas, o amigão, Samuel. É a questão de Saul. E Saul morreu, se matou. Ele é rei. Um dos filhos dele, que Salomão veio ótimo, não veio? Ele não ficou bem com a Betsabá, só alegria? Tem tudo, favorecido. É porque vocês não conhecem o Absalão. Ele teve um filho abençoado que não aguentava esperar Davi morrer para tomar o trono. Ele fazia uma conspiração, uma rebelião atrás da outra. Ele reuniu o exército para enfrentar Davi, para abreviar logo o tempo e pegar o trono, com o intuito de matar os irmãos e ficar com o trono. Aí nós começamos a defesa de Davi, né? Que olha só, Davi tinha veneração por Absalão. Eu não falei que ele era muitíssimo apaixonadíssimo?
A paixão, às vezes, ela não é uma força que decuplica, né? E é o cavalo que, se controlado, ele se complica, mas se nós controlarmos, aumenta as nossas forças. Em Davi, a mesma paixão que o levou a desejar Betsabá foi a paixão, germes de amor, dedicada a Absalão. Quem de nós não tem um ser qualquer que nos ensina o pensamento além do racional, o pensamento divino? Aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que nós devotamos, amamos, queremos, que a gente defende o indefensável. Pode estar errado, quem fala, mas tadinho. Pessoal, quem nunca nos defendeu assim? Quem de nós nunca defendeu alguém assim? Ah, mas ele não fez aqui, ficou para metade. Coitado, ele é fraco, ele está com problema, ele está triste, está passando problema, teve dificuldade, alguma coisa deve ter acontecido que atrapalhou, que não deu conta, precisa de ajuda, precisa de mais tempo. Aluno, a gente faz muito isso. Não sabemos por que você pega uma sala de aula, você tem um aluno que você... Ninguém vai levar para mim o material. Ah, professor, deixa eu levar o livro, vai para outra sala. Pode não. Aí aquele querido nosso, que é querido, ele fala assim, ô, professor, deixa eu. Então, eu falei assim, cada dia um vai levar, tá? Hoje quem vai levar é Janaína. Janaína leva hoje, eu não ia deixar, mas quando Janaína pediu, eu me enterneci. Então, Deus coloca um espírito sensível para despertar o sentido divino daquele ser, às vezes, mais embrutecido. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala. Não há um ser, né? Por mais embrutecido que seja, que não devota a paixão, pelo menos a um ser, a uma causa, algo que o sensibiliza. E fala também que a doutrina dos espíritos guardiães é capaz de derreter e sensibilizar os espíritos mais embrutecidos e endurecidos. Vem alguém, às vezes, para nos sensibilizar e nos despertar aquele amor divino, aquela semente de amor divino, aquela dor de amar. Absalão lutava contra Davi, e é interessante porque uma vez eles iriam a campo de batalha, e Absalão tem um outro sentido simbólico imperdível que eu acho que vai na nossa noite, daqui a pouco. Davi deu ordem aos soldados o seguinte, olha, já que não tem jeito mesmo, nós vamos ter que lutar contra Absalão, porque você vai matar o senhor, né, rei? Pois é, então tá, agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar, vocês tentam ganhar, mas toma cuidado para não machucar Absalão. Não é para matar Absalão, não. Se puder nem machucar, eu vou achar ótimo. A ordem do rei. Os soldados iriam talvez morrer em nome dele. Ele pede assim, ó, mas o inimigo lá que está contra nós, cuidado para não fazer mal a ele. Os soldados vão, vencem a guerra, e um deles mata Absalão. Quando Davi ficou sabendo que Absalão tinha sido morto, ele chorou durante dias. Ele teve depressão. Saul também teve depressão, tá? Mas aí Davi ficou deprimidíssimo, ficou arrasado. Chegou um ponto que os soldados falaram assim, olha, você vai ter que sair desse choro seu, o povo está dizendo que o senhor chora tanto por Absalão, que parece... Não, mas é meu filho, eu queria estar no lugar dele. É isso que o pessoal está falando. Ou que um de nós estivesse no lugar dele. Vai ver que o senhor queria que nós perdêssemos. E aí o seu inimigo venceria, o senhor estaria bem. Nós protegemos o senhor do mal, e o senhor está chorando Absalão, nos fazendo ficar o quê? Com remorso? Achando que nós fizemos mal, ele ia defender? Foi assim, aí é que ele teve que voltar a reinar. Mas a morte de Absalão é curiosa, porque ele tinha cabelos muito longos, e a narrativa bíblica cita que Absalão, numa fuga, estava numa mula, né? Um cavalo, uma montaria, e na fuga ele passa por uma árvore, um carvalho, né? E os cabelos dele ficaram presos na árvore. Aí fica uma situação patética, porque a montaria foi embora e ele ficou pendurado pelos cabelos. Foi assim que os soldados encontraram e disseram, não vão gastar muito tempo, e mataram Absalão lá pendurado. Mas isso é terrível, mas é simbólico. O cabelo não tem a ver para a Sansão na época não era força. Às vezes o cabelo ele não é aquele fio de cabelo que tem a genética da pessoa, a identificação, e não tem a ver com a evolução, com a identidade. Então, Absalão é aquele companheiro que vem talvez destinado ao reino, mas ele é ambicioso, e ele se dedica ao mal, e ele ambiciona, e ele se insurge, e ele se rebela, e ele vai ao mal. O que acontece? Ele fica preso na sua natureza, porque o cabelo tem a ver com os galhos, né? Ele fica preso pela natureza entre o céu e a terra, pendurado. Como se ele hesitasse entre o reino dos céus ou os reinos da terra. Ele pendurado ali sem a montaria, é quando falta aquele suporte, ele fica entregue a si,
e ali ele perece. Então, Absalão também tem um símbolo possível. É patético a gente só pensar que ele ficou pendurado pelo cabelo, parece exagero. Mas o que está se mostrando é que ele ficou pendurado ali, ficou sem chão, por causa dos seus erros. Um outro filho, depois de Davi, também se impôs, era Adonias. Ele estava doente e Adonias queria ser rei. Aí ele nomeia Salomão. Salomão vai seguir com o caminho, vamos pular essa parte. Nós vamos falar do evangelho. Por que escolhemos Davi para defender e falar? Além de Davi se amar tanto assim, amar tanto a Absalão, ele amava, dissemos, né, devotadamente a Saul. E aí eu acho que tem uma questão aqui para nós inocentarmos Davi pela grandeza do seu amor incondicional a Saul. Saul 2 vezes foi no encalço de Davi, e 2 vezes Deus adormeceu Saul a fim de que Davi pudesse matá-lo, se quisesse. E no livre-arbítrio de Davi, ele viu Saul, que buscou matá-lo, não teve coragem de fazer mal a Saul, não deixou que ninguém fizesse e continuou fugindo de quem o perseguia. Da segunda vez, inclusive, ele tomou uma atitude inspirada. Saul ali, 3D, né, pertinho dele, ele cortou um pedaço da veste de Saul. Imagina quando Saul acordou e descobriu que faltava uma parte da veste dele, que estranho. Um dia que Saul cercou Davi, Davi mostrou: Saul, por que você me odeia tanto? Se eu te amo, se eu sirvo a você, se eu não quero ser rei em seu lugar. 2 vezes o Senhor Deus me colocou você à minha disposição. Eu não quis lhe fazer mal, eu não quero. Estava faltando uma parte da sua veste, não estava? Está aqui, ó, tirou e mostrou para ele. O Senhor me colocou frente a você e colocou você, a sua vida à minha disposição. Eu não quero ser rei no seu lugar, senão eu teria matado você naquela hora. Aí Saul se tocou, que amor é esse, que lealdade, que servo, e abraçou e chorou e se comoveu. Depois ele queria matar Davi de novo. Coitado de Saul. Um torturado. Quem às vezes faz um mal já carrega o inimigo do homem. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa mental. Cada um é tentado na sua concupiscência. Então Saul já era um sofredor, ele era um perturbado. É como diz Chico Xavier: por que que o cão raivoso morde? Chico Xavier: por quê, mano? Porque ele está sentindo dor e é muita dor, por isso é que ele morde. Então o familiar faz o mal, o Absalão, o Saul, o Adonias, é porque sofre. E as famílias têm essa mistura, elas são assim, né? Então Davi era leal a Saul, mas tornou-se rei, tornou-se conquistador, teve as questões, tudo bem. Nós já dissemos que, quais as qualidades então de Davi que nós podemos destacar? Corajoso, diferentemente de Saul. Esta qualidade desobsessiva do seu magnetismo, por ser pastor, por ser tocador de harpa, por ser poeta. Ele tinha missão em relação à continuidade, escrever a história, trazer Salomão, o legado dos seus ensinos que veremos e a esperança. Ele não fala no Messias, porque ele tem ideia de Deus. Mas aí entramos na questão, veja. Os salmos de Davi, para aquela época, num ambiente de guerra, de conquista, de erro, de condenação profética, de conspirações, e Salmo escrevia, e Davi escrevia salmos que ele nos legou. A profundidade da ideia de Deus que ele nos legou. Por isso é que eu pedi, na época que te encantou para nós, olha, como explicar melhor, do ponto de vista personalístico, porque tem a ideia de que Deus tem mão e tal, mas a ideia, olha só a ideia dele em relação à presença de Deus. Tu me conheces quando eu estou sentado, tu me conheces quando eu estou de pé. Vês claramente, Deus, quando eu estou andando e quando eu repouso, tu também me vês. Se pelas costas sinto que me abranges, também de frente sei que me percebes. Para ficar longe de teu espírito, o que farei, aonde irei, não sei. E a poesia. Para onde irei, para onde eu fugirei? Se subo aos céus, ou se eu me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei, para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar.
Se eu disser, mais profundo ainda, se eu disser que as trevas me escondam e que não haja luz por onde eu passar, quem ia imaginar isso no Antigo Testamento? Para ti, a noite é clara como o dia, nada se oculta a teu divino olhar. Tu me teceste no seio materno, criação, e definiste todo o meu viver, conhecimento, a onisciência de Deus. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu, amar a si, amar ao próximo. Dá-me tuas mãos, ó meu Senhor bendito, bendito sejam sempre as tuas mãos, né? Prova-me, Deus, e vê meus pensamentos, e Jesus vendo, conhecendo-lhes o pensamento. Olha Davi, se eu disser que as trevas me escondem, não haja luz onde eu passar, para ti a noite é clara como o dia, nada se esconde a teu divino olhar. Prova-me, Deus, vê meus pensamentos, olha-me, Deus, e vê meu coração. Quando trouxeram o paralítico, nós citamos, Jesus fala assim, e vendo, e conhecendo, vendo-lhes a fé. E os que disseram, mas esse não é um pecador, e que vem aqui, ele diz, e conhecendo-lhes os pensamentos, parece que Davi estava praticamente tendo a ideia de que o Messias seria a personificação do Deus que ele comunica mediunicamente. Por um pensamento além do racional, por uma visão metafísica, porque aqui tem uma questão de onipresença, dificílima de traduzir em poema. Não me conhece o senhor em pé, sentado, de costas, o senhor me vê no escuro, o senhor está no alto da montanha, nos confins do mar. Livra-me, Deus, de todo mal caminho. Aí a prece, quero viver, quero sorrir, cantar. Pelos caminhos da eternidade, Senhor, terei toda a felicidade e esperança. Mas ele não sabia que era o Messias. Como nós podemos considerar Davi, sem que ele tenha conhecido a Jesus, e na imersão de Saul? Complicado. Agora, o outro salmo, de profundo sentido essencial divino, acho que é o Salmo 23, é o mais famoso de Davi, acredito. Esse ali também é bem conhecido, um 138, em outras Bíblias, 139. Esse é muito conhecido. O Senhor é meu pastor. Lembram que ele é pastor? Aí ele usou a analogia, como Jesus usava as ovelhas, eu sou o bom pastor. Bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Então ele pega e usa isso, olha só. O Senhor é o meu pastor. Ele é bom comigo, como eu sou bom com minhas ovelhas. Eu, quando cuido das ovelhas, eu sinto como se eu fosse uma criatura divina. E Deus cuida dessa criatura divina, e eu cuido dessa criaturinha divina. Então ele vê um Deus que cuida. Nada me pode faltar. Numa época de secas, êxodo, precariedade, fome, pestes, guerras. Ele usa essa expressão, o Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Ora, se ele enfrentou Golias porque acredita num Deus, ele não acredita que terá o alimento? Quantos pães tendes? 5 pães, 2 peixes. Dá-lhes vós de comer. Nada me pode faltar. Deitar-me fazem verdes pastos. Agora imagina um companheiro pastor com uma cultura de povo do deserto, usar essa expressão linda, ele me faz deitar em verdes pastos. Deus, então, é cuidado, Deus é abastança e Deus é descanso na visão de Davi. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Imaginemos a cultura de um povo seguindo pelo deserto e ele usa a expressão poética de águas tranquilas. Guia-me serenamente por águas tranquilas. Não é nem o mar revolto que foi aberto pelo povo no ambiente de ser perseguido pelos egípcios, não foi isso. Ele está falando de águas tranquilas, ambiente sereno, serenidade. Refrigera a minha alma. Eu tenho que insistir porque a mediunidade dele tem que ser muito exaltada. De novo, uma cultura desértica, uma visão de terra prometida tinha que ter frutas, água, árvores, sombra. E ele usa as expressões poéticas que dão bem a ideia de Deus amor. Ele não tem esse nome. Ele não sabe como será o Messias, mas ele se refere ao cuidado, à abastança,
ao descanso, à serenidade, ao conforto, ao refrigério. Guia-me pelas veredas da justiça. Olha, de acordo com a ideia dele de justiça, lá ele se complicou, mas era a ideia que ele tinha. Não uma justiça acompanhada de misericórdia. É uma justiça no sentido de cumprir lei, executar o deveria ser executado, justiçar pessoas. Era complicado, mas ele tem uma ideia, uma abstração, um conceito de justiça que precisava ser esclarecido. Aí vejam bem. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Isto é a redenção humana pela ideia divina. Vamos imaginar que esteja correta a corrente de que Saul tenha se autoexterminado, e ele tem amor por Saul. Ele acaba de dizer que Deus atende inclusive nos vales dos suicidas, inclusive nos ambientes de erro, de remorso, de tortura. Ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, lembra que lá atrás ele escreveu, né? Se eu pedir que as trevas me escondam e não haja luz onde eu passar, para ti a noite é clara como o dia, nada se esconde a teu divino olhar. Aí ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Nem os demônios, nem a potestade. Demônio é a ideia que nós criamos. Nem as potestades, nem as enfermidades, nem o abismo, nem a morte. Nada nos pode separar do amor de Deus. O que Paulo escreveu, Davi demonstrou poeticamente. Então ele dá a ideia agora de Deus que também é Salvador. Quando Jesus diz pastor, quando ele falou, é Salvador. Né? Quando Jesus, então, diz assim, eu sou o bom pastor é aquele que, tendo 99 ovelhas, vai em busca da ovelha desgarrada. O bom pastor, ele tem mais felicidade à entrada de um pecador do que de 99 justos no reino dos céus. E que nos esforçássemos para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que leva à perdição. Então, Davi está dizendo o que Jesus disse, ele está antecedendo o Messias sem conhecer e sem ter muita ideia dele, mas trouxe esse. É a esperança de que o estudo seja coletivo, que os irmãos que se autoexterminaram tenham esperança e que um clarão os visite nessa hora, através da nossa conversa. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, morte interna, não tem que ser morte física, não. Do remorso, do erro, da contradição. Não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele acaba de consolar Absalão e Saul. Deus é Salvador. A sua vara e seu cajado me consolam. O cajado era a visão de Moisés numa cultura patriarcal, a vara é a questão do pastor, do guia, do batedor. Então ali era a ideia do apoio, era a ideia da força, era a ideia do guia, do profeta, da liderança divina. Que a cultura era, hoje nós falamos em colo por causa de um reconhecimento matriarcal, mas na época era o varão, era o cajado. Então Deus também é força e segurança. Não uma vara que bate, mas uma vara que guia, um cajado que soluciona, que abre o mar, que cura. Prepara, aí eu tenho uma interpretação possível para ficar perfeito esse salmo que tem uma falha. Prepara uma mesa com alimentos na presença dos meus inimigos e o meu cálice se transborda. Para mim os inimigos são os defeitos e a mesa são as virtudes postas para curar a fome dos nossos erros, no nosso apartamento de Deus, afastamento de Deus. Apartamento parece que é casa, né? Apartar-se. Então a mesa posta é o alimento de que nós precisamos, é a cura da nossa doença, é o alimento e a água que nos saciam. Então Deus também é pródigo, prodigioso. Ele é provedor, melhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Ele está dizendo de toda a imortalidade. Todos os dias da minha vida. Se o Espírito é imortal, ele está dizendo, Deus estará conosco sempre. Aí ele fala assim, mas aí quando ele não está na vida física, o plano espiritual aí tem o desfecho.
Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão, né? E habitarei por longos dias na casa do Senhor. É a radicidade, um momento do plano espiritual, quando ele sabe que este mundo aqui é sanguinolento, é luta, é guerra, é momento, contradição, Absalão, incompreensão, insurreição. Aí ele pensa, eu terei meus estágios na casa do Senhor. Não é isto? Então ele falou, no Salmo, ele citou cuidado, abastança, descanso, serenidade, refrigério, justiça, salvação, força, segurança, provisão, bondade, misericórdia, habitar a casa do Senhor. Concordam que Davi justifica o nosso estudo, o nosso tema, porque sem que ele conhecesse o Davi, ele nos deu, sem que ele conhecesse ao Messias, ele nos deu pistas importantíssimas, só o início, tá? Eu falei com o Demóstenes que só tem uma outra adaptação também, que diz assim: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta. Tua mão em mim repousa. Tua ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei também que ali eu te encontro. Se no abismo está minha alma, sei também que ali me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me amas. Bem, só fiz isso com Mi, porque é só Mi Lá menor, essa é facinho. Mas o que importa é o seguinte, a expectativa é que nós percebamos que Davi é como nós. A família de Davi é como nós. Absalão é como nós somos para muita gente. Salomão foi o fruto que nós recebemos, às vezes, do amor divino. E, às vezes, nós oferecemos coisas boas, assim como Davi. E essas coisas boas são suficientes para nos vincular a Deus, tá?
Tomara que, através disso, nós consigamos ouvir Davi de uma maneira amorosa, compreensiva, cheia de perdão, cheia de fraternidade, cheia de amor, e que nós percebamos os Davis em nós, tá? E através de nós. Está bem? Era o nosso tempo. Isto. Tá. Valdemar, fica à vontade aí, porque o plano não era esse todo, não. Eu achei que eu tinha que cantar. Aí o time chegou. Que palavra, Gladson. Que palavra. Meu Deus. O que eu vou falar, né? Eu tenho mais 4 músicas para você tocar pra gente. O que você acha? Não abusa, João. Não abusa. Mas é isso, gente. Que recado bonito, viu? Travou lá. O fingimento, olha lá. Ele vai rir, ó. Vai rir, ó. É por causa daquele negócio do trânsito que eu falei, Samuel me hipnotizou aqui, entendeu? Ô, João, deixa, João. Pede o Tim para cantar, deixa os Gladys em paz. Não, graças a tocar hoje, não. Depois eu devolvi a bola para o Tim, né? Eu sempre falo que a gente... depois do Gladys, não toca, não, meu amigo. É muito difícil a gente... Ô, Tim, essa foi a melhor do ano, Tim. Essa foi a melhor do ano. Até os espíritos agora do plano superior caíram de rir dessa. Pois é. Ele acabou até, mesmo tocando, acabou mais cedo hoje, né? Então, se não tinha mais nada para falar, está todo mundo sem coragem. Eu brincava com o pessoal, Demóstenes, eu dizia que as minhas aulas elas tinham que ter o tempo do assunto. Então, às vezes, eu ia dar aula de 50 minutos, durava 25. Eu falei, não vou ficar esticando e não vou ficar repetindo, não. A aula era essa. Aí eu sentava com os alunos para conversar. Né? Pois é. Eu só quero dizer que o Gladys está muito inspirado esses dias, eu estou gostando de ver. Já saidinho, né? A febre... essa semana, hein? 2 poemas ele já me enviou. Essa febre já passou. Esse finalzinho de década agora acabou. Década. Foi a segunda dose, né, Gladys? Nós já estamos em 2021, a década está acabando. Olha, quando ele está assim, é muito bom. Tia Branca está com ele aí, porque ele falou frases aí que ela gostava muito, a música também ela gostava muito, né? Esses salmos você citou aí, muito poéticos, muito música, com certeza. A música, com certeza, né, Aides? Magali que eu diga. Então, parabéns, Gladys. Muito bom, continua assim, tocando violão também, né? Muito bom. Acabou o estoque, Tinha. Acabou o estoque. Eu tinha, para com... Ô, Tinha, você não vai cantar? Vamos melhorar a sintonia aí. Sintonia. Vai lá, Tinha. Vai lá, Tinha. Não, eu fiz o cacófato lá, Tinha. O Nelinho quer tocar uma? Quer Nelinho? Para a gente fechar aí? Muito bem. Nelinho? Ótimo. Tá sem áudio. Todo mundo dá essa desculpa. Eu não faço isso, não. Tá sem áudio, Nelinho. O pessoal aprende coisa errada fácil. Mas ele está fazendo isso. Que coisa feia. A gente segue o exemplo do mestre. Jesus? Você está achando que a internet do Nelinho não está legal. Ele está travando muito, até no... Nelinho. Eu ia pedir para o Tim tocar... Nelinho. Qual? Melinho. Qual? Melinho Melo, né? Nosso amigo, né? Esqueci o nome da música. Toca o que você quiser. Tá sem som, Nelinho. Seu microfone tá travado. Semana que vem, nossa abriu. Aqui nosso regimento interno, se não tocar uma hoje, você tem que tocar 3 semana que vem, tá? Você escolhe aí. Ok. Ainda que eu ando. Oi? Pelos vales da sombra e a morte, onde a tempestade está, sem roteiro, sem rumo e sem norte, sem nada de suporte. O Senhor é meu pastor.
paisagem verdejante, a flor, as belas diamantes, as crias do amor, o portão que me suporta, amparo, Senhor, me dá, mas se tu estás comigo, nada me faltará. Em ti encosto a cabeça, és rocha que vence a dor. E quando você no mundo terrível de sofredor, pelas trevas e na luz, nas tristezas e na morte, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não temo a noite sombria, a tempestade do mar, o coração que não ama e o riso que faz chorar. Isso aí, gente. Muito bem, gente. Obrigado a todos. Uma boa semana. Né? Segunda-feira. Valeu. Abraço, gente. Até a semana que vem, gente. Beijos para todos. Até mais para todos. Tchau, Regina. Um abraço aí, Regina. Tchau, Larissa. Olá. Larissa. Boa noite, pessoal. Nara, tá ali. Boa noite, Larissa. Bom te ver, viu? Bom te ver, Nelinho. Ana Franklin, tudo bem? Tá vendo como é importante abrir a janelinha de vez em quando, pra gente matar a saudade. Meu povo, né? Beijo, Rei. E Nayara, tudo bem, Nayara? Que alegria. Cacá. Boa noite a Boa todos. noite, Cacá. Boa noite, valeu, Graça. Gente, Tchau, pessoal. beijo para todos também. Valeu. Valeu, quem? Boa noite. Valeu, Boa noite. tudo de bom. Valeu, Boa noite. com Deus. Vem cá. Olha, cara. A Carla. A Vanessa. Tchau, turma. Tchau, gente. Com Deus, gente. Boa noite. Boa semana. Boa noite, todos. Boa noite, tudo de bom.